quando a gente quer enxergar o mercado, primeiro a gente tem que seccionar ele em contextos, né? Aqui nós estamos falando do dólar futuro. Se você for operar o índice futuro, né, o Bovespa futuro, ele tem menos janelas, tá? Mas ele tem janelas e tem contexto. Você tem que entender como que é o funcionamento do índice. Se você for operar juros, interfinanceiro, DI, né, ou tanto a ponta curta, que é mais barato de operar, como a ponta longa, que é bem caro de operar, você tem que entender as janelas dos juros, como é que funciona. E pior ainda, os juros, né, tudo começa nos juros. Todo o movimento que chega no câmbio, ele provavelmente começou nos juros, tá? Então, a gente, para operar câmbio, nós temos que entender de juros. E aqui dentro da Masternet, a gente te ensina tudo. Porque não adianta você ser um meio trader, nem um trader 1/4. Você tem que ser um full trader. E aqui você aprende tudo. Dividindo o mercado em janelas, você vai entender movimentos, né? E como a gente tem ferramentas específicas para mostrar na sua tela o que realmente interessa para você e não ficar colocando Fibonacci, MACD, IFR, isso não tem nada a ver com câmbio. Nada a ver, não vai funcionar nunca, não tem nada a ver com câmbio, como é que vai funcionar? Só vai te provocar mais confusão, tá? Quando você vai operar câmbio, dependendo a janela que você vai operar, você tem que olhar o contexto certo. Então, se você vai operar na hora do FIX de Londres, meio-dia, né, você vai ter que olhar para o movimento dos pares de moeda. Então esse indicador aqui, ó, ele é um indicador que mostra para a gente a força do Forex lá fora. Ou seja, você está olhando o movimento dos pares de moeda em relação ao dólar. Dependendo do horário que você vai operar, se você vai operar a abertura de mercado brasileiro, né, você vai precisar olhar o quê? Você vai precisar olhar para os macro fundamentos do mercado brasileiro. Então você vai ter que olhar para juros, que está aqui nesse indicador, o laranja, você vai ter que olhar para movimento de bolsa, que é o vermelho, e você vai ter que entender essa virada aqui, ó, onde bolsa e juros virou na abertura e jogou o mercado para cima. Se você não está olhando para a coisa certa, como é que você vai ganhar dinheiro? Você está olhando lá para um indicador que foi um cara que criou, e o cara é americano e criou aquele indicador para operar NDX. Aí você pega esse indicador lá que está pronto na plataforma, vem, coloca na sua tela e começa a olhar para ele. Você não está olhando para nada. Não serve para o dólar. Esses indicadores prontos, eles não servem para o dólar. Você tem que olhar para a coisa certa. Senão você não vai conseguir pegar o movimento certo. Certo? Bom, e também você entender que o mercado, dependendo do movimento que está acontecendo, ele vai provocar um volume grande de agressão ou ele vai simplesmente trabalhar sem agressão. Isso aí modifica toda a dinâmica da operação que você vai entrar. Se você entra numa operação onde o mercado está agredindo, ela vai correr muito mais rápido. Se você entra numa operação, mesmo ela caminhando, mas o mercado sem fluxo, o que vai acontecer? Vai voltar tudo. E aí, você tem que estar olhando da forma correta para o volume de fluxo também, para você conseguir permanecer dentro de uma operação.